Olá, estamos aqui para iniciar a nossa live de hoje, depois de algum tempo, e temos aqui alguns assuntos, de ordem interessante. Então nós vamos começar pela questão da proposta de Tesla, que esteve aqui recentemente e nos orientou nesse trabalho. E depois vamos ver aqui um apelo que um rapaz fez na rede social, tornou público, né? Uma projeção, dentre as projeções que eu tive, vou destacar a com o meu cachorro, Sombra, que está do outro lado, e mais um amigo lá de Santos. E também de uma senhorita que vou chamá-la pelo codinome de Luz. Avisando que hoje também fizemos algumas filmagens e abordamos o assunto, a diferença de ciência com neociência. Efeito placebo e também animais do outro mundo. Isso já vai ser colocado no nosso endereço no YouTube, no Instituto Parapsicologia de Vasco Vasconcelos, tá? Então, iniciando aqui a nossa programação de hoje, vale também especificamente para aquelas pessoas que trabalham no setor de cura, Reiki, passe espírita e outros instrumentos que auxiliam na cura das pessoas. Qual seria a proposta de Tesla? É justamente para que as pessoas estudem as correntes de energia, as correntes elétricas do corpo humano. Estudando essas correntes elétricas do corpo humano, a pessoa vai saber como agir no sentido de proceder um atendimento, visto que o trabalho de cura precisa e é necessário ir mais além do que aquele que apenas coloca a mão. Então é preciso e é importante conhecer essas correntes elétricas do corpo humano. Nosso corpo é composto por células e células que fabricam energia, tal qual são as mitocôndrias. E se fabrica energia, fabrica eletricidade. Consequentemente, existe o carregamento e a saturação dessa eletricidade, o que causa transtorno às pessoas. Certamente que, em alguns casos, pode provocar até a morte. Não se sabe como acontece a combustão humana, como um corpo humano se incendeia. Pode ser que tenha relação com uma sobrecarga de eletricidade no corpo humano? Pode ser. Então, o corpo humano que funciona como um fusível, ele não aguenta, ele não suporta essa carga elétrica e ele incendeia, ele queima. Existe uma filmagem que eu assisti há muito tempo, não lembro se é no National Geographic ou na Discovery, eles fazendo experimentos nos Estados Unidos para averiguar se existe essa possibilidade do corpo humano se incendiar.
Eu mesmo tenho algumas fotografias nesse sentido, em que o corpo humano atingiu uma temperatura tal que ele se incendiou e só sobrou o pé desse senhor. Eles fizeram um experimento justamente com um animal, um porco. E tentaram e o corpo do animal não se incendiou. Agora, sinceramente, como que se vai fazer uma avaliação precisa usando um outro instrumento? É evidente que humano algum queria participar desse experimento, né? Então eles tentaram e não conseguiram e tornaram a proposta inviável. Mas acontece que isso existe realmente. O que é? Uma sobrecarga. E essa sobrecarga causa transtornos na pessoa. Então, qual é a proposta? Aquilo que Tesla me pediu. Que as pessoas estudem justamente essas correntes elétricas no corpo humano, para que se possa ajudar as pessoas a conviver com essa eletricidade, vamos dizer assim, e fazer um bom uso disso. Agora, primeiramente, precisa haver alguma coisa de anatomia, estudar os fluxos e refluxos de energia. O nosso corpo ele capta, mas também transmite energia. Então, esse é o registro que, além de eu estar transmitindo a vocês, eu também estou estudando isso, porque o assunto é muito importante, né? Então, para gente que trabalha com cura, isso é importante. Quando eu vou fazer algum tratamento de alguém, fazer algum procedimento em alguém, eu costumo enxergar o interior do corpo humano da pessoa. E lá aparece, na vidência, o órgão afetado. Então nós temos, no útero, é uma massa branca, né? Pegajosa. No pulmão, é um pontinho escuro. Então, o tumor, ele muda a aparência. E tudo isso aparece na nossa vidência. Agora, é importante, é muito importante a gente estudar a anatomia e fazer certos procedimentos que muita gente faz de maneira consciente, né? Quando percebe que está muito carregada de energia, andar descalço. Isso é muito bom. Ir ao campo, andar também descalço, fazer algum exercício, justamente para movimentar essa energia que está e que fica acumulada na pessoa. Existem escolas do Oriente que se dedicam há muito tempo a esses estudos, né? A medicina chinesa, a indiana, justamente porque eles consideram o nosso corpo um apêndice do qual a energia, do qual a natureza usa para transmitir a sua energia. Então, o que está acontecendo já vem acontecendo há muito tempo aqui no Ocidente? É justamente o apego que nós temos à tecnologia que vai nos afastando de todos esses procedimentos de ordem natural. Procedimento dos quais os animais não se afastaram, né? Dizia há muito tempo, assim que o ser humano começou a habitar a Terra, que havia uma só religião, que eu chamo de religião primordial,
Então, naquela época, havia uma comunicação universal entre o ser humano e os animais. Mas com o passar do tempo, o homem foi se desvencilhando desse viver que proporcionava um habitat saudável a nós, né, humanos. Então os animais eles continuam com o mesmo procedimento que já vem há milhões de anos e nós estamos nos afastando cada vez mais. Então esse é um procedimento que nós devemos resgatar justamente para que a gente possa ter uma vida mais saudável, ok? Então estudem as correntes elétricas do corpo humano para que vocês possam ter uma vida mais saudável. Voltando ao assunto que eu falei no início da nossa filmagem de hoje, fizemos 3 filmagens, né? Já estão colocando na nossa página no YouTube, Instituto de Parapsicologia Vasco Vasconcelos. Primeiro item foi a diferença de ciência com neociência. Né? Então, o que está acontecendo? Vamos citar aqui 2 exemplos. A parapsicologia, por mais que a gente lute para que ela venha a ser aceita como uma ciência, em alguns casos, em algumas sociedades, ela não é aceita. A projeciologia do qual nós participamos desse projeto também não é aceita, né? Ela é classificada como uma neociência, justamente pela ciência, né? Vamos dizer, oficial. Isso daí trouxe um certo desapontamento na gente, porque nós que lidamos com isso sabemos, né? Sabemos que a parapsicologia é uma ciência. Sabemos que a projeciologia é uma ciência. Embora o fundamento principal da projeciologia ser que ela é uma subdisciplina da parapsicologia. Isso foi uma situação que eu e o Valdo definimos na época em Atibaia, né? Nós passamos 2 dias e 2 noites trabalhando dentro do hospital em Atibaia, um hospital de dependentes químicos. E assim que ele chegou do Rio, nós já acertamos isso. É ou não é uma subdisciplina da parapsicologia? É. Então, esse é o fundamento. Então, quando alguém perguntar para vocês, que está nos assistindo, qual é o fundamento, né, principal, aquele que encaminha a questão da projeciologia? Diz o seguinte: a projeciologia é uma subdisciplina da parapsicologia. Então, há muito tempo começou, né, através de René Descartes, em que ele estipulou, né, o método do discurso. Então ele deu ali as diretrizes, né, como que se faz ciência, qual o procedimento para se fazer ciência. Metodologia. Não se consegue fazer nada, não se faz ciência sem metodologia. Acontece que, por um lado, René Descartes acertou nessa situação, por outro lado, ele colocou a ciência como mecanicista. Tudo depende do experimento
devidamente marcado, tal horário, tal dia, e deve ter o mesmo resultado. Algumas variantes, mas sempre seguir esse procedimento. Acontece que na parapsicologia, na projeciologia, na projeção consciente, nós dependemos do biorritmo do sensitivo. O paranormal, ele só funciona dentro do seu biorritmo, daquilo que é favorável a ele. O paranormal, ele não é um instrumento em que o cientista ou experimentador coloca ele sentado numa cadeira e fala, faça isso. Não é assim. Por quê? Porque ele lida justamente com a consciência. E nem sempre ele está em um biorritmo favorável. Agora, isso a ciência oficial não entende. Ela não quer entender isso. É justamente aí que a coisa pega. Depois que René Descartes colocou toda essa situação, surgiu um outro grupo, são chamados do vitalistas. Os vitalistas é um grupo composto por biólogos, né? Na época, o avô de Aldous Huxley era um dos líderes desse grupo, coisa que datava lá há muito tempo já, para lá de 1700. Então os vitalistas começaram a fazer frente aos mecanicistas. Tem certas situações que não se pode fragmentar. O pensamento do vitalista é um pensamento linear, em que o efeito depende da causa anterior. Justamente aí começou uma desavença terrível entre esses dois grupos. Os vitalistas consideram que a energia, né, ela é mutante de paranormal para paranormal, de consciência para consciência, coisa que os mecanicistas não aceitam, né? Agora, essa situação já vem de há muito tempo, porém, hoje, os vitalistas já conseguiram uma certa vantagem, justamente porque os mecanicistas não encontram determinadas palavras para explicar os efeitos que os mecanicistas explicam. Então, nós temos muitas coisas aí, principalmente vida após vida, que os vitalistas explicam, os mecanicistas não explicam. Nós temos aí regressões e nós temos experimentos da quase morte, realizado por muitos pesquisadores, entre eles Raymond Moody Jr., um médico lá americano, que na época, na década de 70, princípio de 80, pesquisou mais de 100 pessoas no leito da quase morte. Dr. Baraduc, que conseguiu filmar, né, exatamente a morte do filho, da esposa e de várias pessoas, nesse sentido de provar a vida após a morte. Então eles não aceitam tudo isso daí. Então, é isso que acontece, né?
Depois também entrei no efeito placebo. Qual é o benefício, né, do efeito placebo no corpo emocional? Justamente porque não se trata de um remédio, um comprimido específico para aquela situação em que a pessoa se queixa, mas um comprimido de composto de água e açúcar, em que ele ingere aquele comprimido sabendo que vai ficar bem, né? E acontece que esse comprimido serve para tudo, para toda e qualquer situação. Lá eu coloquei os detalhes de como eu comecei a perceber isso, data de 1968. Comecei a perceber o efeito placebo nas pessoas. E depois entrei também naquele assunto de animais do outro mundo. Os animais que existem do outro lado e que ainda vão passar um bom tempo lá sem começar a vir para o nosso plano. Animais enormes, né? Procedimento violentíssimo, né? Cachorros, o protótipo do cachorro que nós conhecemos agora já está lá do outro lado. Então ele vai se aperfeiçoando cada vez mais até conseguir chegar ao nosso mundo, mas ainda desfrutando de uma violência incomum. Uma forma imensa, grande, cabeça enorme, dentes terríveis, pontiagudos. Também falei de um animal, de um pássaro, que se alimenta de energia humana. Vai demorar ainda muito tempo para esse pássaro começar a chegar em nosso mundo. E são esses três assuntos que estão lá na nossa página, no YouTube, Instituto de Parapsicologia Vasco Vasconcelos. Então, vamos entrar agora aqui em algumas projeções que me mandaram, outras eu vi na rede social, e um rapaz colocou até a solicitação dele de maneira pública. De maneira pública, e não é o caso de mencionar o nome do rapaz, vamos preservar, né, mesmo sendo público. Mas vamos dizer o seguinte: ele solicita ajuda em um estado desesperador para a questão sexual dele e da namorada. Então ele dizendo, né, pelo amor de Deus, me ajudem, porque está na rede social. E eu terminei o namoro com a minha namorada e não tem como eu deixar de pensar em sexo. E ela também não. Então, existem muitas coisas que as pessoas falam que a gente tem que considerar o seguinte: ir para um outro caminho. Nem tudo se assemelha à obsessão. Nem tudo. Primeira coisa, para uma pessoa ser obsediada, assediada, ela tem que fazer um trabalho de muita importância. Ela tem que se destacar, porque o outro lado não admite nada que venha esclarecer alguém. Esse rapaz é um rapaz simplório. Então, ficar batendo nesse assunto obsessor não é nada disso. Vamos com calma. Primeira coisa que eu indico para esse rapaz: veja o seguinte, você é um composto de células. Células que têm a função de produzir energia. São as mitocôndrias, né? Os elementos que habitam o interior da célula, o núcleo da célula.
As mitocôndrias são a nossa energia, né? Houve uma época no passado que elas eram independentes das células, justamente porque elas possuem DNA. Agora elas já estão incluídas no nosso conjunto celular. Qual é a função dela? Produzir o ATP, trifosfato de adenosina. Ela produz 4 moléculas, sendo que 2 ela utiliza. A célula utiliza no mesmo instante e as outras 2 ela deixa para mais tarde, deposita para uma ocasião futura. Então nós temos que ver a situação pelo lado científico, dar uma resposta universal à pessoa, não é? Então o que acontece? O corpo humano ele produz muito hormônio, principalmente pelo que eu percebi, é um rapaz novo. Ele está ali produzindo, mais produzindo e, e segurando do que usa. Então, enquanto ele esteve mantendo o relacionamento com a namorada, estava tudo bem, porque ele emitia e recebia hormônios sem parar, né? À medida que ele cortou a situação, o relacionamento, ele bloqueou a evasão. Então acontece isso. Vamos enxergar a coisa por esse ângulo, né? Então, o que a gente pode dizer? Não adianta fazer penitência, bater com chicote nas costas. Tem que fazer. Faça, né, o teu sexo de uma maneira saudável, para você se sentir bem. Isso é uma dádiva da natureza, porque a gente não tem jeito de sair fora disso. O homem é o único animal que faz sexo quando ele quer. Os outros animais é diferente. É bem diferente, né? Os vegetais, diferente, mas fazem também. Agora, nós não. Fazemos aí toda semana, todo dia, isso. Então, segurar uma situação causa prejuízo na pessoa. Pode vir um estado aí de ansiedade, né? A pessoa não consegue trabalhar e não consegue conviver enquanto estiver bloqueando toda essa situação. O problema é esse? Resolve com outra pessoa. E ela também vai resolver com você. É assim que a gente tem que encarar a pessoa, a situação, né? E nada é ficar colocando bloqueios, né? Achando que isso é pensamento impuro. Nada disso, tá? Então, se você um dia me ver essa filmagem, é o que eu desejo para você. Conviva com essa situação. Mas isso não vai ser sempre assim. A idade vai chegando e as coisas vão mudando, né? A mulher vai deixando de fazer o sexo no sentido fisiológico para ganhar muito mais sabedoria. A energia vai mudando a pessoa, né? Então o sexo fisiológico ele vai deixando, vai dando espaço a um nível de consciência impressionante a mulher. Então você que tem seus 20 e poucos anos, esse procedimento é natural. É natural. Eu faço votos para que você entenda essa situação e você dê um crédito a você mesmo, para você levar uma vida tranquila e feliz, ok? Então vamos lá, uma projeção que eu tive com o meu cachorro Sombra, que morreu já há questão de 4 ou 5 anos, né? Eu estava em São Paulo e ele aqui na casa
do meu filho em Santa Catarina e o frio foi tão intenso que ele não suportou. Ele já estava com uma idade de 17 anos e muito velhinho, ele não suportou. Ele partiu. E há muito tempo eu tive uma projeção em que eu fui visitá-lo. Ele estava em um cômodo e ele percebeu a minha presença, ele começava a procurar aonde eu estava. Eu sentia a respiração dele. Fui lá e voltei. Essa semana aconteceu uma coisa extraordinária. Eu fui para Santos, projetado, e lá recuperei a consciência em um campo de futebol, de uma unidade nossa que nós temos na Ponta da Praia. Um amigo meu que também morreu o ano passado veio trazendo o Sombra. Então, quando eu vi o Sombra, foi um negócio impressionante. Eu iniciei uma volitação e gritava lá do alto: viva, viva, é o Sombra que está aqui. E ele embaixo correndo, me acompanhando, e eu indo, descendo, passando um rasante, brincando com ele e todo contente, eu e o Sombra, e esse amigo assistindo, né? Então eu fiquei assim durante algum tempo e foi realmente um presente que eu recebi do meu querido cachorro, né? Sombra, filho de lobo-guará com cachorra do mato. E um dia, mais cedo ou mais tarde, meu desejo é encontrar com ele de novo aqui nesse mundo. E mais uma projeção, que também vale a pena dizer, é com um amigo lá de Santos, em que nós fomos realizar um trabalho, e na volta ele me levou para ver a casa onde ele mora, lá do outro lado, no universo paralelo. É um lugar muito bonito. Eu via pela evidência de heloscopia, uma evidência, uma senhora limpando a casa dele, um pomar, né, um jardim muito bonito, e ele desempenha essa atividade paralela no outro mundo. É uma pessoa da mídia, lá em Santos, um homem de mídia, é muito famoso. E nós conversamos muito a esse respeito, né? E também uma projeção dentre a que eu recebo, que eu vou chamar uma senhorita devido às projeções que ela faz, de psicossoma e corpo mental, ela muda muito fácil de psicossoma para corpo mental. É um negócio impressionante. Vou chamar essa moça de senhorita Luz. Tá? Então, é uma característica dela. Ela sai de psicossoma, de repente ela deixa o psicossoma, manda o psicossoma para o corpo físico, imediatamente sai de corpo mental. Então, já falei para ela várias vezes. Procura ver se você está nesse lugar que você diz, que é escuro, mas que você enxerga perfeitamente. Se você está de corpo, forma humanoide, ou corpo mental. Ela fala, estou de corpo mental. Passeia por lá, dá uma olhada no universo, dá uma olhada onde ela está, volta no corpo físico. Dali um pouco, seguindo a mesma projeção, que ela diz que entra num estado que leva horas, 5 horas, desse lado, mas que do outro lado ela calcula seja meia hora, justamente por uma questão de vibração entre universos. E ela faz essa bilocação de uma forma automática, sem forçar nada. Então, é uma moça que tem
um grande futuro pela frente, porque já com essa idade já faz projeções de corpo mental. Com esse nível, né, a gente tem que procurar auxiliar a pessoa e sempre conversar, né, nesse sentido. Então, essas projeções, né, são aquelas que eu pude segurar, né, nesse sentido. Existe também o site do Falk, Aventuras Além do Corpo, que ele está orientando muita gente nesse sentido, né? Eu tenho que falar justamente pelos problemas que eu tenho na mão e não consigo mais digitar, nem escrever, né, com caneta e lápis. Então ele já tem mais essa facilidade. Ele também pode prestar um auxílio a vocês, digitando e auxiliando as pessoas nesse sentido. É uma pessoa séria e que trabalha em benefício das pessoas. Então procure visitar também a página dele, Aventuras Além do Corpo, que ele vai auxiliar muito a vocês. Então nós vamos deixando aqui vocês no dia de hoje, prometendo voltar daqui 15 dias, né? E vocês também, qualquer coisa, consultar a nossa página Instituto de Parapsicologia Vasco Vasconcelos e deixar o like, o seu registro, né, para que a gente possa também ter um pouco de registro de pessoas, né. Agradecemos a você, a Idalano aqui também do meu lado, né, mandando um abraço a todos vocês. Boa sorte, felicidades, boas projeções e grande evolução. Boa noite.